Olá pessoal, boa tarde, bom dia, né? Hoje a nossa proposta de trabalho é sobre o tema a tecnologia e seus impactos. Está lá no livro do material do capítulo 6 do SAS, do segundo ano, e aí a gente vai fazer uma pequena abordagem dessa visão que é levantada ali sobre essa temática. Então, alguns autores são citados como referências teóricas e entre eles nós vamos ter Pierre Levy e o próprio Karl Marx, como sendo dois autores que vão trabalhar essa visão da tecnologia e a sociedade. Antes de começarmos a falar sobre esse tema, nós precisamos entender que a tecnologia ela é um conjunto de técnicas. Então, grosseiramente, nós podemos definir a ideia de tecnologia enquanto um conjunto de técnicas. E o que isso representa? Por que precisa ter uma definição? Por que a gente precisa trabalhar com conceitos definidos? Para nós entendermos que a tecnologia não é uma coisa nova, não é algo que vai surgir aqui no século XIX. E a gente fala assim, aqui no século XIX, como assim? Nós estamos no século XXI, ele fala como se o século XIX fosse bem ali. Comparado à perspectiva da origem da tecnologia, se ela tivesse nascido durante o século XIX, nós teríamos sim a ideia de uma tecnologia muito recente. Mas a ideia da tecnologia, ela acompanha a ideia do desenvolvimento social. Então, quando vocês estudaram dentro da história e também da biologia e geografia o desenvolvimento humano, vocês observaram que o homem, à medida em que ele vai passando do processo de nomadismo, ele começa a constituir as primeiras sociedades. E a sociologia, principalmente, ela considera que a sociedade só se organiza porque houve, de fato, uma adaptação do homem por meio das ferramentas e meios adquiridos e criados por ele. E aí é justamente esse ponto, né? Os meios adquiridos e criados pelo homem é que nós chamamos de técnicas. E para que esse homem pudesse ampliar essas técnicas, ele desenvolve uma série de pesquisas. E a gente não está falando aqui de um cientista que viveu ali no período paleolítico ou no período neolítico. Nós estamos falando de pesquisas subjetivas, de pesquisas empíricas, não no empirismo de David Hume, mas pesquisas que vão para a ideia de testes, mais uma perspectiva mais de testes de como funciona. E a partir daí se desenvolvem técnicas e se utilizam essas técnicas. E um desses exemplos que nós podemos citar é a própria questão do controle do fogo. Se utilizou a partir de vários testes mecanismos que pudessem controlar o fogo. E aí no passado bem recente nós tínhamos aí o uso da lamparina e do botijão de gás com uma camisa pequena que era compra no supermercado, chamada camisa camisa de lampião. E ali nós tínhamos a ideia de uma lâmpada, de uma luminária, onde possibilitava para o trabalhador, do rural principalmente, era de uso rural, fazer alguma atividade durante a escuridão, porque não havia eletricidade movida a partir daquilo que nós temos das hidrelétricas ou mesmo de outras formas que hoje são convencionais para nós. Então, entendemos que a tecnologia sempre fez parte da vida do homem e por isso que os autores, o Pierre Levy, ele vai começar a falar justamente essa ideia. A tecnologia ela faz parte da natureza humana. O homem ele não conseguiria sobreviver e não se pode analisar, inclusive, o homem sem analisar a tecnologia. Quando eu vou analisar determinado comportamento humano ao longo da história ou ao longo do próprio desenvolvimento social, eu acabo esbarrando nos meios em que ele vivia. E os meios em que ele vivia é aquilo que a gente chama de técnicas ou tecnologias. Para Pierre Levy, ele vai escrever em sua obra Cybercultura a ideia de que devemos pensar a tecnologia como um impacto para que possamos vislumbrar e entender que ela vem de fora do mundo.
como assim, né? A tecnologia vem de fora do mundo. Ela não existia por si. Ela não existia sem o homem. Ela existia enquanto a natureza. Então eu tenho a natureza que foi originada, e aí a gente não precisa entrar aqui, que não é o nosso alvo, de pelo menos duas perspectivas críticas, duas maneiras, duas correntes críticas para dizer a origem da natureza, mas quando nós olhamos para a natureza, nós nos deparamos com as chuvas intensas, nós nos deparamos com os ventos fortes, nos deparamos com os frios intensos, e à medida em que nós, homens, os seres humanos, vamos nos relacionando com a natureza, surgiram as técnicas de sobrevivência em meio a essa natureza. Então, esse homem, para que ele pudesse, de fato, sobreviver em meio à natureza que ele não teve uma participação na criação, ele precisou utilizar da natureza, dos meios que ele tinha, que eram os meios naturais, para fazer uso de uma sobrevivência ou para prolongar a sua vida naquele local. E aí, nesse sentido, que Pierre Levy, ele vai argumentar que nos espantamos muito quando nós olhamos para o impacto que a tecnologia produziu na vida do homem. E a gente vai olhar ali para a história da Idade Média, começando a pensar no desenvolvimento do arado. O arado não surge na Idade Média, é bem lembrado pelos senhores, que ele surge, já era utilizado pelos mesopotâmicos e também pelos egípcios, mas ele vai ser adaptado ali durante o período medieval. Então, no passado, ali na Mesopotâmia, nós tivemos o processo de arar da terra, um processo mais lento, porque atrelava-se duas rodas de ferro extremamente pesadas, amarradas com couro no pescoço de um animal, ou mesmo no pescoço de um ser, de uma outra pessoa, que no caso eram os servos ou mesmo os escravos. E isso poderia lesionar tanto o animal quanto a pessoa, provocando sim a morte e dificultando o processo de cultivo. À medida em que o tempo foi passando, observou-se que esse arado não deixou de existir, mas pelo contrário, foram se adaptando, foi se tornando uma ferramenta adaptável também para o homem. Ele foi produzido a partir do século XIII, de uma forma em que eu poderia colocar uma espécie de colete de ferro no animal, e esse colete gerava uma proteção contra o corte do ferro no couro do animal, na pessoa, que dando a ele uma certa facilidade de puxar ou de impulsionar esse arado. E isso fez com que houvesse uma maior produção. Então nós vamos ter ali, na Idade Média, o aumento da produção ocasionado pelo uso do arado. A gente fala, mas gente, não existia arado? Existia, como eu acabei de dizer, mas esse arado que existia, ele era quase uma arma mortífera, né? E a partir do século XIII, ele passa a ser a ferramenta, o meio de sobrevivência. E essa é a visão que o Pierre Levy vai dizer. Ora, nós nos espantamos com a capacidade humana de criação. O homem, ainda no século XVI, que é o período que antecede ou que sucede posterior à Idade Média, ele se joga em meio ao mar, num grande processo de conquista, num grande processo de controle daquele mar. Isso só foi possível mediante o desenvolvimento de técnicas de navegação. Desde o século XII, por exemplo, nós sabemos que os espanhóis e os ingleses já estavam estudando técnicas de navegação. E eles olharam, inclusive, lá para a África, lá para a península, lá para o continente africano, num grupo de pessoas humanos que viveram lá, que foram chamados de cartaginenses, que se utilizaram de determinados recursos para guerrear durante um dado momento. É tal que o Império Romano, ali, quando no século II, ele vai desenvolver uma guerra muito intensa contra os cartaginenses, tentando dominar a técnica que os cartaginenses criaram de navegação. E aí essa técnica, uma vez dominada pelos romanos, é como se ela tivesse sido guardada. A partir dali, não havia mais ninguém que sabia como navegar como os cartaginenses navegavam, ou navegar como os ingleses, ou perdão, os romanos navegavam. Mas no século XVI,
o que se observou é que essas técnicas se desenvolveram e foi possível então ao homem enfrentar os medos da noite fria e escura, os medos das ondas altas e pequenas e enfrentar os perigos que o mar, de um modo em geral, pudessem oferecer. E isso fez com que o homem desenvolvesse o comércio marítimo. E isso acabou gerando aquilo que nós começamos a estudar dentro da perspectiva da industrialização como globalização. Então, um dos fatores que vai levar à globalização é justamente o momento em que começa a mercantilização do comércio marítimo, e isso vai se dar no século XVI. Então é espantosa a ideia da tecnologia que foi utilizada no desenvolvimento dessa navegação. E aí, entendido isso, nós vamos para a ideia da tecnologia em como ação humana. E aí duas razões são apresentadas no material de vocês para que a gente possa entender a tecnologia como ação humana. E a primeira delas se dá porque o primeiro argumento porque desde o nascimento das primeiras sociedades já se era possível notar técnicas e tecnologias. Foi o que eu falei aqui no início. Então, desde os primeiros homens, nós podemos pensar nos primórdios e aí até inferirmos num preconceito conceitual, mas que é utilizado pelo positivismo do século XIX, desde os homens pré-históricos ou os homens da caverna, já se era possível ver as técnicas que eles utilizavam. E aí quando nós olhamos para as paredes pintadas com desenhos de animais, desenho de pessoas e outros desenhos das quais ainda não se decifrou, nós entendemos que houve ali o desenvolvimento de técnicas, houve ali o uso de técnicas. E à medida em que há uma análise dessas imagens nas paredes, começa-se a discutir qual seria, de fato, a mensagem que esse homem queria passar. Ele queria mostrar a quantidade de animais que ele caçou, ele queria expressar seu aspecto religioso, ou ele estava, de fato, mostrando ou tentando produzir uma forma de estudo das técnicas e guardando ali um tipo de técnica que foi utilizada um dia, ou uma semana, ou um mês, ou durante um ano, para que quando ele fosse utilizar novamente, ele observasse o modelo utilizado. Então a ideia de que o homem, desde que ele se entende por homem, ele vai se adaptando, esse processo de adaptação, ele também vai ser visto na biologia. Então aqui nós estamos, dentro da perspectiva filosófica, conjecturando a ideia de que o homem nasce primeiro do que a tecnologia. Mas não há tecnologia e não há homem sem tecnologia. Então não há tecnologia sem homem e não há homem sem tecnologia. Interessante esse argumento, né? Então, o primeiro ponto que a gente acaba de colocar. O segundo, de um modo em geral, está no fato de que, ao se utilizar uma determinada tecnologia, o homem determina a origem e a razão desta para existir. Então, ao se utilizar uma determinada tecnologia, quem define o destino, a finalidade daquela tecnologia é o próprio homem. E esse é um ponto crucial. A tecnologia ela nasce a partir do homem. O homem cria a tecnologia, cria as técnicas e ele a cria com um objetivo. Então, quando nós pensamos aqui no nosso aparelho de celular, nós vamos imaginar que ao se pensar num aparelho celular, se pensava na facilitação e na proliferação das informações via a telecomunicação. Naquela época ainda era por cabos. E aí a gente vai voltar um pouco no tempo e entender, inclusive, que as grandes empresas telefônicas trabalhavam com linhas móveis. Então era possível ter uma linha comprando o acesso daquela linha. Então, quando se cria essa tecnologia, quando se cria a tecnologia do celular, se tinha como objetivo a ideia de ter um acesso mais rápido às informações. E muitas vezes, quando nós falamos sobre determinadas épocas, nós começamos a considerar os fatos de que na minha época não era assim, e nos esquecemos de que aquele período da qual nós estamos chamando da minha época
ele era um período em que determinadas tecnologias elas não existiam ou elas não havia sido estabelecido os fins das tecnologias que existiam naquele momento. Não havia sido dominado pelo homem as tecnologias que existiam. Então, muitas tecnologias existiram, mas elas não haviam sido dominadas. Então, esse é o segundo ponto, essa segunda razão para a gente entender a tecnologia como ação humana. Entendermos que a tecnologia ela foi criada por uma finalidade e o seu uso é determinado pelo homem. E a partir deste, nós vamos tendo a ampliação dessas tecnologias. E aí a gente cai numa contradição, que o Marx vai falar aqui no material de vocês, juntamente com dois teóricos alemães da escola de Frankfurt. Então Marx, lá no século XIX, vai fazer uma leitura da sociedade, e aí ele começa a observar que há uma cultura que se impõe em relação às outras, e essa cultura gera cultura, ele vai dizer, e a ideia que ele está falando é da classe burguesa. A classe burguesa determina o comportamento da classe do proletariado, e ela determina também as tecnologias que essa classe de proletariado terá que utilizar. E aí é nesse ponto que Marx vai começar a estabelecer um outro olhar sobre a tecnologia enquanto uma forma de domínio do homem. Então, nós falamos aqui até agora que a tecnologia foi criada pelo homem. Nós não conseguimos ver na sociedade nenhum tipo de sociedade em que não houve a criação de técnicas. Nós falamos aqui na tecnologia que se desenvolve com uma finalidade pelo próprio homem, e a partir daí há o desenvolvimento dessa tecnologia. E agora nós começamos a pensar na problemática e nesse impacto, de fato, que a tecnologia vai gerar. Um dos grandes impactos da tecnologia vai ser observado a partir da Revolução Industrial. E tal prova disso vai ser o movimento ludista, né? Nós vamos ter um cara chamado Ned Luddis, que vai pensar uma solução para acabar com a desigualdade social na Inglaterra. E a solução que ele propõe foi quebrar as máquinas. Então, olha, ele observando as máquinas que estavam trabalhando, elas substituíam gradativamente a mão de obra humana e colocavam o homem cada vez mais à margem da sociedade. E aí o que ele ponderou? Se nós quebrarmos as máquinas, nós vamos conseguir o nosso emprego de volta. A lógica era certa, a lógica era razoável, mas infelizmente a tecnologia ela não age dessa forma. Uma vez explicada pelo homem, uma vez desenvolvida pelo homem, adaptada no meio social, a tecnologia tende a ganhar mais espaços e ela tende a dominar esses espaços. E é essa dominação que o Marx vai falar. A tecnologia agora ela passa a dominar a sociedade e o homem se vê refém dessa sociedade, se vê um servo, um escravo dessa sociedade. Ele chega a utilizar de fato o termo escravo. A ideia de dizer que a escravidão que hoje nós temos é uma escravidão às próprias técnicas e tecnologias que nós criamos. Então nós criamos técnicas de facilitação, técnicas de adaptação, mas nos tornamos escravos dessas técnicas. E aí o Theodor Adorno e o Max Horkheimer, que vão falar já no século XX nos Estados Unidos, eles eram dois alemães que se refugiaram nos Estados Unidos durante os regimes totalitários que estavam predominando no século XX, principalmente naquela época, na Alemanha nazista, e eles vão para os Estados Unidos, conseguiram asilo político lá, e de lá eles vão fundar uma escola chamada Escola de Frankfurt para questionar os valores que se passavam dentro da sociedade moderna, dentro dessa sociedade dita contemporânea. E aí, dentre esses valores, eles começam a observar a ideia da cultura. E eles vão para o campo da visão de que a cultura não é mais apenas uma mera imposição. A cultura agora é um produto. A cultura passa a ser vendida no mercado. E ela gera um indivíduo que é fruto desse produto. Então eu, enquanto indivíduo, eu sou fruto daquilo que a sociedade construiu. Então ele começa a observar que a tecnologia ela vai produzindo novas pessoas aos fins
da própria tecnologia. Então eu não mais me adapto com a tecnologia, eu sou adaptado à tecnologia e me desenvolvo em torno dela. E isso gera uma relação de total dependência. E uma dependência da qual, por mais que eu lute na visão de Adorno e Max Horkheimer, eu não consigo, se eu não consigo destruir esse modelo de funcionamento, se eu não tomar os meios de produção. Eles são marxistas, né? Então eles vão propor que uma das formas de desconstrução dessa dependência que a gente cada dia mais tem dos recursos tecnológicos e cada vez mais vai aumentando, ela só se dará a partir do momento em que nós, de fato, assumimos o controle dessas técnicas. Como o controle das técnicas está detido nas mãos de uma minoria, e essa minoria são aqueles que possuem os meios de produção, nós que não temos e não somos donos do meio de produção, acabamos sendo feitos para atender um sistema. Então, determinados tipos de comportamento que existem na sociedade, eles não são mais naturais, eles são produzidos para que determinadas tecnologias possam ser aplicadas. Essa é a visão do Max Horkheimer e do Theodor Adorno. E essa é uma crítica que ele vai fazer. Então, para além da relação de a tecnologia enquanto natural, nós vamos entendendo que agora o indivíduo ele é feito, ele se faz, ele se constrói, é construído a partir de uma tecnologia. E aí, desde o início da filosofia, o objeto dela era entender o conhecimento, e entendendo o conhecimento, nós entenderíamos quem era o homem. Só que a gente para aqui no século XXI num impasse muito grande, que é o impasse da tecnologia. A tecnologia agora, ela cria o homem. O homem criou a tecnologia e agora a tecnologia cria o homem. E aí a pergunta que fica no ar, que nós vamos trabalhar nas próximas aulas, é: quem é de fato o homem? Como eu posso me ver como indivíduo? Uma vez que agora eu estou cercado de recursos que fazem de mim aquilo que querem. E essa é a próxima proposta para a próxima aula, né? Eu espero que vocês assistam, se inscrevam nesse canal do YouTube e comentem aquilo que vocês acham que é relativo à melhoria e também às mudanças. Ok? Um abraço e até mais.